Quer aprender a fazer fotos incríveis utilizando apenas o seu celular? Então fica nessa aula gratuita que eu vou te ensinar um passo a passo, onde eu vou transformar a sua fotografia da água para o vinho. E isso aqui não é uma promessa falsa, não. Você realmente vai aprender algo que vai fazer muito sentido e destacar na sua fotografia. Então fala assim para mim: eu duvido, Rudy. Exatamente isso. Eu quero que você duvide dessa promessa que eu estou te fazendo aqui. Então fica comigo até o final dessa videoaula para você aprender técnicas incríveis que vai mudar a sua fotografia da água para o vinho. Como nossa primeira aula para a gente entender como fazer fotos incríveis, a gente tem que entender da matéria-prima da fotografia. E a nossa matéria-prima, ela é a luz. Existe dois tipos de luz: a luz suave e a luz dura, né? E existe duas formas da gente obter a luz: a artificial, que é essa que eu tenho aqui, que eu tenho um softbox aqui do meu lado, ela está fazendo a iluminação do ambiente e a minha, né? Ela é uma luz artificial, mas é uma luz controlada. E eu tenho a luz natural, que é a luz do sol. Então, tudo que não é natural, que é a luz do sol, luz das estrelas e luz da lua, é artificial, tá? Então, essa é a parte teórica. Agora nós entendemos o que é luz artificial e o que é luz natural. O controle dessa luz, que é o que nos interessa. A gente tem que entender controlar essa luz. Como é que se controla essa luz? A gente, no sol, por exemplo, luz natural, né? A gente escolhe os horários melhores para a gente fazer as fotos. Quais são os melhores horários? São os horários que a luz não está tão forte, porque nós vamos ter uma luz suave. Então, o que nós fizemos para fotografar a área externa? A área externa eu vou fotografar pela manhã ou final do dia, né? No meio da tarde em diante, tipo aí 4 horas, 4 e meia, dependendo da sua localização. Tem lugares que escurecem mais cedo ou mais tarde, né? Então você vai perceber que a luz ela já não é mais tão forte, né? Ela já é uma luz suave. Então o que acontece? Como ela não tem tanta potência, ela fica uma transição de sombra e luz mais suave, que fica, né, a pele da gente muito mais agradável para ver. Eu vou demonstrar aqui, fazendo uma prática rapidamente, com a minha luz aqui do Softbox. Eu tenho aqui ela um controle Bluetooth aqui, onde eu posso aumentar a intensidade dela. Eu vou tirar a intensidade da minha luz, né? Aqui eu apaguei a minha luz, agora vocês vão ver como, né, um pouquinho de luz já estava influenciando na qualidade do meu vídeo. E isso que eu estou falando serve tanto para fotografia quanto para vídeo. E agora eu vou aumentar drasticamente a minha luz. Tá vendo como eu tenho uma intensidade muito forte de luz artificial? E daí fica feio. Eu tô com minha pele estourada, né? Então, quando a gente tem essa luz estourada na pele da gente, a gente não consegue recuperar na edição. E edição, nós vamos falar aqui também. Então, aguarde o coração de vocês aqui, que tem muito. Eu prometi que eu vou mudar a fotografia de vocês. Então, aguarde o coração aqui, segura. Segura que eu vou trazer uma aula rica. Eu disse que você que vai, que está assistindo essa aula aqui, eu vou mudar a fotografia de você, tá? Preste atenção, tá? Nós estamos só no começo. Então, olha como essa luz ela tá estourando no meu rosto. Eu tô com ela aqui 45 graus, ela tá me deixando um aspecto feio. Então, se eu não controlo a luz, e assim a luz do sol, quando ela tá mais forte também. Só que, claro, aqui eu tenho um difusor ali, ela não chega a fazer uma luz dura, mas ela estoura, né? Agora, quando eu tenho uma luz controlada, a minha pele fica natural. Então, para você que está assistindo esse vídeo aqui, faz fotos de produto dentro de casa, dentro da sua loja,
Se tem uma janela entrando sol, você pode utilizar essa luz, é muito boa, tá? Caso não tenha, você pode utilizar aqueles bastão de LED, você pode utilizar, tem uns LEDs que é umas caixinhas quadradinhas, R$ 45 cada um, algumas são RGB, né? O que é o RGB? É justamente para você fazer, né, alguma foto colorida, digamos assim, ó. Aqui eu tenho o RGB, ó. Eu posso mudar a tonalidade da minha foto, aqui, ó. Eu boto a cor que eu quiser. Então eu posso utilizar isso para o fundo, né? Eu posso fazer algumas outras coisas, tá? Então a gente ter o conhecimento da luz é essencial, né? Junto com o que eu vou ensinar a mais para vocês, para a gente ter uma qualidade excepcional na nossa fotografia, tá? Então, para quem quer fotografar internamente dentro de uma loja ou dentro de um estúdio, quer fotografar produtos, quero fazer um estúdio na minha casa, fotografar com o celular. Sim, você consegue. Tendo um ponto de iluminação, né, desses, você consegue. Não precisa ser exatamente esse, mas hoje os LEDs estão muito mais baratos, né? Então a gente consegue trabalhar profissionalmente, ganhar dinheiro, ter uma renda extra e eu vou te dizer, tem muitos que vão trocar de profissão só começando com um hobby que nem aconteceu comigo, tá? Tem muitos que vão ganhar dinheiro com a fotografia muito mais do que os empregos que estão trabalhando. Então, é uma possibilidade? Sim, é real e existe várias formas de ganhar dinheiro com a fotografia, tá bom? Então nós falamos um pouco de teoria, a parte teórica da iluminação e agora nós vamos ver aqui a prática externa na rua, em dia de sol, para demonstrar todos os perrengues que a gente passa fotografando externamente, tá bom? Não saia daqui, continue, tem muita coisa boa para você e eu vou transformar a sua fotografia. A foto que você faz hoje não vai ser a mesma depois que você terminar essa aula aqui. Vamos junto. Bom, aqui nós vamos falar sobre a luz natural, que é a luz do sol. Então, existem formas da gente trabalhar com essa luz, né? Ela tem duas formas de trabalhar contra o sol, né, e a favor do sol. Eu sempre indico para fazer a fotografia sempre a favor do sol. Aqui eu tenho o meu sol a 45 graus mais ou menos de mim aqui. Então o que ele acontece? Agora é em torno de 9h30 da manhã e nós estamos aí no inverno, agora deve estar uns 8, 9 graus mais ou menos. Então tá bem frio e tem um pouquinho de vento aqui. Espero que o microfone não esteja atrapalhando, né? O que acontece com isso? Então eu estou num clima mais frio e o sol, né? Ele já está aí na metade praticamente da manhã. Então ele começa a já fazer uma luz dura, né? O que é uma luz dura, professor? É aquela luz marcante, aonde a transição entre luz e sombra, né, ela começa a ficar mais forte. Eu vou aproximar depois o meu rosto bem próximo da câmera e vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, o que eu gosto de trabalhar? No início da manhã, geralmente quando está nascendo o sol até esse horário, né, a gente ainda está tendo uma luz, né, digamos assim, ela já está na transição de luz suave para luz dura. Provavelmente já deve estar quase aí na luz dura. Quanto mais cedo pela manhã, né, o sol vem nascendo, ele vem intensificando, a luz vai ficando, né, muito mais forte, e quando ela está lá no meio-dia, né, a gente tem a luz bem forte mesmo. E chega no meio da tarde em diante, ela vai se pondo, o sol vai se pondo, e a luz vai ficando mais fraca. Então a gente costuma fotografar geralmente no início da manhã, até esse horário, né, 9h30, 10 horas, e depois das 4 horas até o final da tarde. Por quê? Porque ela está fazendo uma luz de preenchimento e ela é uma luz mais suave.
Tá vendo que ela está preenchendo o meu corpo? Ó? Eu tenho uma luz, um sol que está vindo dali e ele está fazendo todo o preenchimento do meu corpo. Agora eu vou demonstrar para vocês no contraluz como é que fica. Eu vou virar aqui né? Eu vou pegar o tripé aqui e vou virar. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do meu rosto aqui, ó. Olha como eu já estou ficando escuro. Tá vendo a transição de luz, ó? O sol tá vindo daqui, ó. Transição de luz, ó. Aqui eu já estou tendo uma luz dura, ó. Por quê? Porque a transição não é tão suave, não existe um degradê, né? Ele ainda vai ficar pior ainda, perto do meio-dia vai ficar pior. Agora o que acontece no contraluz, ó. Eu vou botar aqui, vocês vão perceber, opa, aí, vocês vão perceber que agora existe uma claridade excessiva lá no fundo e eu estou escuro. Tá vendo? O sol não está me preenchendo. Por exemplo, o sol está vindo ali. Não estou conseguindo ver aqui, como está batendo contra a tela, eu não estou conseguindo entender direito ali, mas eu estou me vendo assim, né, meio na penumbra ali. Mas o que acontece? Como o sol está atrás de mim, eu estou escuro. Então não convém eu ser fotografado, né, eu me posicionar aqui assim para fazer uma foto sendo que eu esteja escuro. Professor, consigo fazer uma foto no nascer do sol lá atrás e a pessoa aqui na frente, de frente para a câmera assim, para que eu possa pegar os dois? Consegue. Só que nós temos duas exposições. O que é a exposição? Controle da luz. Uma exposição na pessoa, que sou eu, e outra exposição no sol. Quando eu faço a exposição no sol, que ele não vai ficar estourado, digamos assim, né? Eu vou ficar escuro. Se eu fizer a exposição em mim, né, para que eu fique claro, eu vou deixar o sol estourado. Então, como é que eu faço esse tipo de fotografia? Eu tenho que ter um segundo ponto de luz, que é aquele ponto de luz que vai fazer o preenchimento do meu rosto e do meu corpo. Daí eu vou conseguir fazer uma foto onde eu fique claro e o sol na exposição correta. Conseguiram captar? Então eu faço a exposição, né, lá no sol e o meu corpo fica escuro, eu boto uma segunda fonte de luz contra mim e eu vou ficar claro. Ou se estiver fotografando com câmera fotográfica, você pode utilizar o flash para iluminar a pessoa e a exposição de luz a gente faz lá no fundo, tá? Então, esse é o contraluz. Tem fotos que ficam lindíssimas, dá para fazer, mas tem que prestar atenção sempre no quê? Quando eu estou fotografando contra a luz, eu vou perder um pouco de contraste, eu vou perder um pouco de nitidez, tá? Vocês vão perceber que as fotos vão sair um pouco mais esbranquiçadas, né? Por quê? Porque os raios de luz, e às vezes acontece o flare. O que é o flare? Aquelas bolinhas coloridas que saem, né, na foto da gente. Isso daí significa que o sol está batendo na lente e ele acaba gerando esse flare. Em celular é muito difícil de acontecer, mas pode, já aconteceu comigo. Geralmente acontece nas câmeras fotográficas. Por quê? Porque as câmeras, as lentes das câmeras são compostas por vários cristais lá dentro. Geralmente 7, 8, 6, dependendo da lente. O que acontece? Cada cristal, a luz bate diferente uma na outra, então vai saindo aquelas bolinhas coloridas. Aquilo é o flare. Bom, agora eu estou com um ângulo aqui mais fechadinho aqui para vocês justamente perceber, ó, a transição. Ver se fica bem mais de lado aqui. Vou até virar um pouco mais a câmera aqui, ó. Aqui. Ó. Vocês vão perceber a transição de luz e sombra, tá? Essa transição, para ela ficar bonita, ela tem que ser suave, tem que ser um degradê, quase não se percebe. Eu vou demonstrar, professor. Então, se eu estou no sol do meio-dia, eu não consigo fazer uma foto, consegue. Para tudo tem solução, a gente tem que entender isso aí, tá? Então, como é que se faz quando eu estou com sol muito forte? Possibilidades, ou eu vou para a sombra, né? Eu posso ir para um local de sombra, ou eu posso utilizar, né, um difusor. Eu vou mostrar para vocês.
Ó, então essa camada aqui, né, do 5 em 1, que é o difusorzinho, a gente consegue, por exemplo, né, iluminar a pessoa. Por exemplo, se eu estou no contrassol, né, que nem eu mostrei antes ali para vocês, eu estou escuro, pode utilizar, vai ajudar, vai ajudar um pouquinho a resolver o problema, ó. Tá vendo que ele emite, o sol tá lá e eu posso refletir a luz do sol aonde eu quero, ó. Estou refletindo aí na câmera agora aqui para vocês, tá? Então eu tenho outras opções dele aqui, ó. Deixa eu achar aqui o fecho do outro lado. Aqui, ó. Eu abro, tem um fecho aqui, ó. Eu abro ele. Eu posso virar para essa parte. Aquela era prata, essa já é mais a cor do sol, ela é uma luz mais quente. E aquela eu transmito uma luz mais fria, tá vendo? Ó. E eu tenho também o branco, que ele simplesmente deixa passar pouquíssima luz. E aqui eu tenho o meu difusor, ó. Tirei aquelas outras camadas e ficou somente o difusor. Para que serve o difusor? Justamente se eu quero fazer um contrassol, deixa eu ajustar aqui de novo. Aí. Se eu quero fazer um contrassol e eu estou na luz dura, lembra que eu falei para vocês? Professor, dá para fazer foto com a luz dura do meio-dia? Dá. Se eu utilizar um difusor, tá vendo? O sol está batendo bem forte em mim. Mas quando eu boto um difusor aqui na frente do sol, o ruim é que tem um pouquinho de vento, eu não estou conseguindo estabilizar ele. Ó, quando eu boto um difusor na frente do sol, tá vendo que eu já tenho uma luz difusa, ó. Deixa eu ver, ó. A luz já está intensa, agora eu boto ele aqui, ó. Eu tenho uma luz mais difusa, mais controlada. Agora sim eu tenho um degradê. Deixa eu soltar isso aqui. Agora sim eu tenho um degradê de luz e sombras, tá vendo? Ó? Sombras e luzes. Agora eu tenho um degradê suave, aonde eu consigo fazer uma foto melhor. É só ajustar a exposição, eu vou ter uma luz muito legal. Tirei, olha a diferença, tá vendo? Então a luz dura, ela acaba trazendo essa intensidade muito forte de luz e deixando luz e sombras muito marcantes. E isso não é tão bonito para uma fotografia. Ah, dá para ajustar na edição? Ajusta um pouco, sim, dá para ajustar. Mas é muito mais fácil eu ajustar aquilo que está um pouquinho mais escuro, como aqui, ó. Eu consigo recuperar as luzes muito mais fácil do que aquilo que começa a estourar. Então o que estourou eu perdi informação. Agora aquilo que está um pouco escuro eu consigo lá na edição recuperar, né? E deixar, por exemplo, aqui eu já tenho uma transição suave. Daí depois na edição eu consigo clarear muito mais essas minhas áreas claras aqui. Então eu vou ter uma fotografia muito mais controlada. Então, essa é a diferença. E para quem usa óculos, por exemplo, na luz dura, tá vendo? Que ela marca, quando chegar o meio-dia, isso aqui vai ficar aquela luz bem forte mesmo. Então, ela marca muito mais do que, por exemplo, a questão de olheira. Eu que uso óculos, como eu uso as lentes Transition, agora ele está escuro, né? Mas quando não está escuro, ou quem não usa esse tipo de lente, vai fazer uma fotografia, vai ficar com a sombra embaixo dos olhos, fica aquela marca tipo uma olheira, fica feio também. Então não fica interessante. Então essa é a diferença da luz dura e a luz suave. E como a gente consegue fotografar em qualquer horário, né, utilizando acessórios como esse, que é um difusor, ó. Opa, o vento aqui tá me atrapalhando um pouquinho, ó. Um difusorzinho aqui eu já consigo fazer essa substituição de luz dura para uma luz suave. Bom, agora que nós já falamos sobre iluminação, é claro, existe muito mais além disso do que eu mostrei para vocês. Mas isso que eu já mostrei para vocês já começa a mudar a fotografia de vocês. Vocês já não vão mais fazer foto na sombra, vocês não vão mais fazer foto estourada,
né? Então vocês já vão começar a ter um controle melhor da fotografia em relação à luz, tá? Agora, outro ponto importante é a gente saber fazer uma boa foto, um bom enquadramento, né? Você vai ver que a grande maioria das pessoas, né, grande maioria das pessoas vai lá e centraliza a foto, né? Bota a pessoa no meio, bota o produto no meio, enfim, né? Ou bota uma paisagem, né? Divide tudo no meio. E isso é o que diferencia o amador do, né, do profissional, digamos assim. Vocês estão tendo aula, presta atenção, vocês estão tendo aula, né, a nível profissional para celular. É esse o patamar de aula que vocês estão tendo, tá? Nível profissional direcionado para celular. Esse é o tipo de aula que eu dou. Então, assim, nós entendemos que para ter uma boa foto a gente precisa de iluminação. Agora nós vamos entrar num segundo ponto, que é enquadramento. Geralmente todo mundo centraliza a pessoa, o objeto, a paisagem e tira a foto. E é assim que as pessoas comuns fazem. Um grande erro. Existem regras para isso. Regras que compõem a fotografia, né? Regra dos terços, que é o que nós vamos falar hoje, que eu acho muitíssimo importante, a regra dos terços, né? E existem outras regras também, regra de simetria, né? Regra de linhas. Mas eu vou falar hoje da regra dos terços. Basicamente, o que vocês vão aprender aqui, vamos ver, de repente eu falo um pouco ali sobre regra de simetria. Eu acho que vocês já assistiram até aqui, né? E se vocês ficarem até o final, então, vocês vão perceber que o nível vai aumentar. Eu vou aumentar um pouco mais o nível de vocês, tá? Eu vou ensinar só a regra dos terços, mas eu vou ensinar 3 regras para vocês que vão ajudar vocês a enquadrar melhor, né, a fotografia de vocês. Então nós vamos trabalhar sobre regra dos terços, vamos trabalhar sobre regra de linhas e vamos trabalhar sobre regra de simetria, tá? Então vamos para a prática, que tem muita coisa pela frente. Bom, nós vamos falar agora sobre a regra dos terços. Já estou até com as mãos no bolso aqui do friozinho que está fazendo hoje. Mas o bom é que tem esse sol aí que está amenizando um pouco, né? Então está frio e tem um vento ainda, né, para dar aquela sensação mais gelada. Mas falando sobre a regra dos terços, nós vamos entender ela de uma forma bem prática agora. Lembra que eu comentei para vocês que o normal das pessoas, eu, por exemplo, aqui eu já estou posicionado aqui na câmera para a regra dos terços, né? Mas o normal das pessoas é fazer uma fotografia como centralizado. Então estou centralizado aqui e as pessoas normalmente fazem esse tipo de fotografia. Só que a regra dos terços trazem muito mais harmonia. Existe a regra de simetria, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Que é onde você pode colocar ela centralizada mesmo. Mas a regra dos terços eu utilizo na grande maioria das minhas fotografias e vídeos também. Então ela procura trazer muito mais harmonia. Como é que funciona? Basicamente a gente divide a tela, né, em 2 linhas, né, verticais e 2 linhas horizontais, que são 3 terços. Daí forma 3 terços horizontais, né? E 3 terços aqui assim, verticais, tá? Nas interseções dessas linhas, né, que a gente tem no celular, que se chama grade ou grelha, né? A gente vai colocar o nosso ponto de interesse. E aonde a gente vai conseguir deixar a fotografia muito mais harmoniosa. A fotografia a gente conta uma história, e a gente conta a história para frente. Tá vendo que tem um pouco de espaço aqui nas minhas costas?
e tem um espaço maior na minha frente. Por quê? Porque eu estou enquadrando dentro da regra dos terços. Como é que funciona então a regra dos terços? Eu dou 2/3 para o meu ponto de interesse, que seria o assunto, que seria eu, né? Então 2/3 da minha regra, da minha fotografia, para o meu ponto de interesse, e 2/3 da minha fotografia para onde eu estou posicionado. Então eu estou posicionado para frente, né? Eu tenho 2/3 da minha fotografia para frente também. Então, por isso, regra dos terços: 2/3 no assunto e 2/3 da minha fotografia para frente. Dessa forma, eu consigo trazer muito mais harmonia para minha fotografia. Então, na prática, basicamente é isso. Eu dou 2/3 da minha fotografia para o assunto, que sou eu, e 2/3 da minha fotografia para onde eu estou posicionado. Como eu disse, uma história se conta para frente. A câmera está nessa posição minha aqui e eu estou virado, né, a 45 graus aqui para a câmera. Então a gente sempre conta uma história para frente, por isso deixa 2/3 da minha fotografia para frente do assunto, né? Então assim a gente está posicionado dentro da regra dos terços e deixa 1/3 da minha fotografia, né? Digamos assim, dá menos de 1/3 da fotografia para as minhas costas e 1/3 da fotografia ou menos acima da minha cabeça. Como é que a gente faz isso para... Estou demonstrando aqui para pessoas, né? Mas como é que a gente faz isso para paisagem? Vamos lá, vamos mostrar para vocês agora. Bom, paisagem, basicamente, deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Basicamente, a gente faz a mesma coisa. Eu procuro sempre utilizar a linha do horizonte, no caso de paisagem, né? E a gente vai determinar aquilo que a gente quer destacar. Neste caso, eu estou destacando o céu. Por quê? Porque eu estou dando 2/3 da minha fotografia para o céu, né? E 1/3 da minha fotografia para o rio. Então eu estou destacando o quê? O céu. Se eu quero fazer o contrário, por exemplo, né? Vamos modificar aqui, ó. Quero destacar mais o rio, eu vou modificar. Eu vou dar 2/3 da minha fotografia para o rio e 1/3 da minha fotografia para o céu, tá? Então, paisagem é bem simples. A mesma coisa aqui na minha direita, que tem uns prédios, digamos, ali, ó, e tem o rio aqui também. Se eu quero destacar o rio, eu dou 2/3 da minha fotografia para o rio e não dou muita importância para os prédios lá, mas se eu quero destacar os prédios lá em cima, aí já é diferente, ó. Tá vendo? Ó? Eu estou colocando ele dentro da regra dos terços. E aqui, como tem 2 prédios, eu posso dar o interesse neles aqui, tanto para o fundo deles, dando um pouco mais de interesse para o lado esquerdo dos 2 prédios, né? E deixando 1/3 só da minha fotografia ali para a área do rio, né? E bem pouquinho lá em cima na área do céu. Então eu estou dando 2/3 e pouquinho a mais, talvez, né? Porque os prédios são mais altos e eu resolvi enquadrar mais eles. E 1/3 da minha fotografia, ou menos, para o rio. Eu posso centralizar também aqui os prédios? Pode centralizar. Aqui a gente entra basicamente na regra de simetria. Então eu estou utilizando a regra dos terços, agora eu estou utilizando 2 regras juntas. Estou utilizando a regra dos terços e a regra de simetria. Professor, o que é a regra de simetria? A regra de simetria é quando eu tenho lados opostos iguais ou semelhantes. E neste caso, né, eu tenho um pouquinho de área verde na minha direita e tenho um pouquinho de área verde na minha esquerda, assim como eu tenho algumas casas ali no lado esquerdo e no lado direito, e o céu azul, o rio embaixo, então ele está praticamente semelhante às 2 laterais. Então, cada vez que eu tenho lados opostos iguais ou semelhantes, eu posso utilizar a regra de simetria. Vou mostrar para vocês
de outra forma essa regra de simetria para vocês verem como fica bem interessante também. Bom, aqui eu estou utilizando a regra de simetria. Se vocês vão perceber, eu estou bem centralizado aqui na foto, né? E do meu lado esquerdo eu tenho um corrimão e do lado direito eu também tenho um corrimão. Ou seja, são lados opostos iguais ou semelhantes. O que não deixa eles ser tão iguais? Até porque alguns têm umas lixeiras, outros têm os bancos aqui para sentar, eu estou em cima de um pier, então eu estou organizando o meu vídeo ou minha fotografia, utilizando a regra de simetria. Se vocês perceberem também, eu utilizo um pouco da regra dos terços, deixando pouco do céu, e eu estou utilizando a parte de iluminação do sol ao meu favor. Então eu estou bem iluminado e estou bem centralizado. Então sempre quando eu tenho lados opostos iguais e semelhantes, eu posso colocar o assunto bem no centro, né? E estou com a iluminação. Ah, eu tenho uma iluminação que ele está a 45 graus de mim. Aqui essa parte começa a ficar um pouco mais escura. Eu posso me virar um pouco mais diferente para o sol, para que ele ilumine um pouco mais o meu corpo? Posso. Estou dentro, centralizado, com regra de simetria e de frente para o sol para fazer a iluminação. Tá? Então essa é a regra de simetria. Bem simples. Normalmente as pessoas utilizam esse tipo de enquadramento para fazerem as suas fotos, mas nem sempre elas são simétricas, então às vezes você vê, olha que foto bonita, realmente existe uma simetria ali, um carro de cada lado, uma árvore de cada lado, ou outro objeto, casas, prédios, então assim, são coisas que as pessoas às vezes fazem fotografia na sorte, né, e casualmente se posicionaram de frente para o sol, né, e ainda fizeram uma boa fotografia. Mas eu estou no período da manhã e se eu venho à tarde aqui onde o sol vai estar nas minhas costas, eu já não vou ter o mesmo efeito. Tá? Então essa é a regra de simetria, bem simples e bem fácil de entender. Nós vamos trabalhar agora a regra de linhas. Bom, agora eu estou bem distante aqui justamente para vocês perceberem, né, essa questão de linhas, a regra de linhas. Vocês vão perceber que eu tenho um corrimão aqui, onde ali atrás de mim tem uma lata de lixo que a gente procura evitar, né? Isso aí são áreas de caos, eu explico lá nas minhas aulas, né? Mas a regra de linhas, basicamente, ela traz direcionamento de olhar. Se vocês forem perceber, esse corrimão, ele está sendo como se fosse uma flecha para mim. Ele já atrai, né, a direção do olhar de vocês para mim, só por causa desse corrimão. Então isso a gente pode aplicar cordão da calçada, né, com prédios, escadas, várias coisas nesse sentido a gente pode aplicar essa regra. E com base na regra de linhas, se vocês perceberem também, eu ainda estou dentro do enquadramento da regra dos terços. Vocês estão vendo como é bacana a gente utilizar as regras para fazerem composição entre elas? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais de fotografia, quando a gente começa a entender aquilo que a gente quer fazer, a gente consegue ter uma fotografia muito, muito mais harmoniosa. Então, é isso que eu digo para os meus alunos, né? A fotografia a gente tem que fazer com a cabeça, com aquilo que a gente conhece, tem que usar sabedoria. A gente não pode ser apenas um apertador de botões. Apertador de botão vai contar sempre com a sorte. Se eu estivesse fazendo essa regra de linhas junto com a regra dos terços no período da tarde, eu já não ia conseguir ter essa imagem tão bem equilibrada. Então é por isso que a gente utiliza as regras, né, para ajudar na composição da fotografia. Elas vão trazer muito mais harmonia na fotografia, né, e vão trazer, claro, além da harmonia, elas vão trazer aspectos que vão nos deixar fazer uma boa edição, né? A gente vai ter uma boa qualidade, vai nos trazer nitidez, contraste. Então, sabendo fazer uma fotografia, muitas vezes, professor, minha fotografia não
não saiu nítida, claro, fez uma fotografia contra o sol, e o sol sempre vai tirar a nitidez da fotografia. Então a gente tem que saber momentos que a gente consegue fazer contra o sol ou não, né? Tem que saber por que fazer, aonde fazer. Estou utilizando uma luz ao meu favor para trazer nitidez para mim também? Ah, não estou utilizando, então vai realmente ter problema de nitidez. Ah, fiz uma foto, né? Uma foto que o sol estava lá do outro lado e eu saí escuro, claro. Você não se posicionou da forma correta para uma iluminação. Então, fotografia é técnica, e para a gente ter boas fotografias, a gente realmente precisa entender não só das regras, né? Além das regras também, entender muito mais sobre iluminação, a entender muito mais sobre edição. Eu sempre digo, a edição é a cereja do bolo, é aquilo que traz muito mais vida para a nossa fotografia, e realmente a gente muda a nossa fotografia da água para o vinho quando a gente começa a entender aquilo que a gente faz. Então, aprender as técnicas, aprender os conhecimentos, e isso que eu estou demonstrando gratuitamente para vocês nessa aula, é só um pedaço, né, digamos assim, a ponta do iceberg de todas as outras coisas que vão ajudar vocês a fazer uma fotografia. Então, como eu disse para vocês, eu estou trazendo essa aula gratuitamente para vocês. Espero muito, muito de coração ter ajudado vocês com essas aulas, ter agregado na vida da fotografia de vocês. Muitos dos meus seguidores já dizem, professor, só assistindo as suas dicas eu aprendi muito. E realmente aprende muito mesmo. Eu entrego muito material, muito conteúdo gratuito mesmo, né? Por quê? Porque eu gosto de ensinar, eu adoro ensinar, eu gosto de transmitir aquilo, todo o conhecimento que eu tenho adquirido para as outras pessoas, né? Então, por isso que eu fiz o meu curso, para alcançar muito mais pessoas, e com certeza, se você aceitar o convite de vir fazer o curso comigo, o meu curso de fotografia, que ele é para celular, ele é todo voltado, eu peguei todas as minhas técnicas que eu ensinava fotógrafos profissionais e trouxe ele para o celular, e trazendo a edição de imagem também para o celular, né? Então tem muita coisa bacana assim que você vai aprender no meu curso. E outra, você tem a garantia de 7 dias. Se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta e a gente vai devolver sem pergunta nenhuma. Mas eu tenho certeza que você vai me elogiar, assim como os meus alunos já elogiaram o meu curso, estão fazendo fotos lindas, estão se destacando. Tem alunos que já estão ganhando com a fotografia com o celular. Eu mesmo comecei com o celular, eles estão ganhando dinheiro, estão fazendo ensaios. Tem alunos que já adquiriram máquina fotográfica. Por quê? Porque eles entenderam que de um hobby, né, você pode tirar uma renda extra. E de uma renda extra você pode se tornar um fotógrafo profissional e ganhar muito dinheiro. Quem sabe até substituir o trabalho que você já tem hoje e ganhar muito mais do que você já ganha no seu trabalho como CLT, tendo liberdade de horário e tudo mais. Bom, chegamos até aqui e vocês já estão mudando a fotografia de vocês, que eu sei, muitos aqui já estão com um sorriso bem grande, já por ter conseguido, já ter esse conhecimento que já está transformando a fotografia de vocês. Agora eu trago uma notícia excelente, para mim é a cereja do bolo, é a edição de imagem. Nós vamos trabalhar alguns aspectos de edição de imagem aqui, tá? E vocês vão aprenderem a editar suas imagens também. Já aprendeu sobre iluminação, sobre regra dos terços, né, regra de linhas, regra de simetria. Por exemplo, eu estou posicionado aqui no vídeo dentro da regra dos terços. Tá vendo como existe muito mais harmonia assim? Então agora nós vamos partir para edição. Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu celular, né? E vocês vão, primeira coisa, baixar o aplicativo que a gente utiliza, é o Lightroom, tá? Eu venho aqui na minha Play Store, vocês vão utilizar
Quem não usa iPhone vai utilizar o seu aplicativo. E vocês vão digitar aqui, ó, Lightroom, e é esse aqui, ó, Lightroom Editor, tá? Daí o meu só precisa atualizar, como eu já tenho ele baixado, né? Eu só preciso atualizar. Então, vamos lá para o aplicativo. Eu já separei uma foto aqui, ó, que está o aplicativo. Eu já separei uma foto, justamente aquela que nós estávamos trabalhando, a, a, a regra dos terços, né? A regra de simetria, lembra? Então, eu já deixei esse prédio aí como modelo para a gente utilizar ela. Ah, como é que eu faço para enviar uma foto? Vamos lá. Voltar aqui na minha galeria, pegar uma outra qualquer aqui, ó. Pegar uma minha aqui da barbearia que eu estava fazendo a barba. Então eu posso clicar aqui ó, na setinha aqui, ó, né? E enviar ela para o Lightroom, ó, tá vendo? Ó? Enviar ela para o Lightroom, ela já vai para lá, tá? Então eu tirei da minha galeria. Como é que existe outra forma de eu fazer isso? Sim, existe outras formas também. Eu posso vir aqui na minha... Eu voltei na setinha ali, né? Vir aqui ó, e posso adicionar fotos. Onde é que está o meu mouse? Está aqui, ó. Adicionar fotos. Que daí ele vai ir lá para a minha galeria ó, do dispositivo de arquivos, né? Da câmera ou cartão conectado que está aqui no meu celular, que não é o caso. Né? No caso seria do dispositivo. Clicaria ali no dispositivo, ele iria, né, abrir lá a fotografia para nós. Então eu vou clicar, ele traria para cá, para esse menu. Então eu vou clicar ali na minha fotografia, que está aqui essa do prédio, né? E ele já vai abrir aqui para o menu de edição, tá? Então esse menu de edição, vocês vão perceber que existe várias ferramentas aqui embaixo, ó, tá vendo? Várias ferramentas, né? E cada ferramenta dessas aqui, ele abre um menu diferente aqui em cima. Eu estou numa ferramenta aqui que me abriu todo esse menu aqui, ó, tem mais coisas para cá. Se eu clicar na outra ferramenta do lado direito, por exemplo, ó, vai me abrir outros ajustes. Eu não quero voltar, eu clico no X ou fiz os ajustes e salvo ali na direita embaixo. Vou clicar no X aqui e volto para o menu anterior. O que eu faço geralmente na primeira foto aqui para gente dar uma organizada? Eu sempre procuro corrigir a linha do horizonte. Eu já deixei essa foto propositalmente um pouquinho torta, né, para a gente poder mostrar para vocês assim essa correção. Tá vendo que aqui nesse parapeito do rio aqui, ó, né, onde tem esse muro de contenção do rio aqui, ele tá torto. Né? Se a gente olhar ele aqui, ele está um pouquinho torto. Como é que eu corrijo isso? Eu posso vir aqui ó, nesse triângulozinho ali, ó, do lado esquerdo, onde está o azul marcado aqui embaixo, clicar nele, que é a ferramenta de crop ou de corte, né? Então aqui ó, eu vou poder redimensionar ele. Vou clicar, segurar e vou redimensionar, tá vendo? Ó? Então eu vou redimensionar e agora sim, agora eu vou deixar aquela mureta um pouquinho mais retinha no horizonte, né? O que é o horizonte, né? Geralmente a gente deixa o horizonte lá onde começa o céu, né? Mas como o horizonte nosso tem uma montanha, né? Então ele não tem como deixar retinho. Então eu me baseio com um muro de contenção aqui. Vou perder um pouquinho de fotografia aqui, vou. Ó, nas laterais aqui embaixo, aqui na lateral lá em cima, vou perder um pouquinho de fotografia. Por isso que é importante a gente entender da fotografia, né, para que a gente faça uma foto cada vez melhor na hora do clique, né, e não ter que estar corrigindo depois, mas tudo tem correção. Então eu arrumei aqui a minha questão de horizonte, né? Aqui também eu posso virar a minha fotografia, né? Ó, eu posso clicar aqui, ó, virar ela, ó, tá vendo? Ó? Tem vários ajustes, eu posso inverter o lado, tá vendo? Tem várias coisas que eu posso fazer nesse menu, mas o mais interessante agora mostrar para vocês é esse aqui, é corrigir a linha do horizonte, deixar uma linha reta, né? Então eu vou clicar aqui nesse canto inferior aqui na direita, né, naquele tracinho para salvar, ou se eu não quiser salvar, eu clico no X, ele volta para o menu anterior. Então eu vou clicar ali na direita embaixo e vou salvar para corrigir. Ó. Então agora eu já tenho o meu rio aqui mais
né, retinho ali. Beleza, já corrigimos isso, né? O que eu faço geralmente? Aqui embaixo tem outra ferramenta, que é uma varinha mágica, digamos assim. O que essa varinha mágica faz? Ele já faz um ajuste automático, né? O software, ele tem uma inteligência que ele já faz um ajuste de cores e de temperatura. Se eu clicar nele aqui, ele vai fazer um ajuste, ó. É bem suave, ó. Provavelmente, não sei se vocês perceberam, ó. Vou desclicar de novo. É muito suave, tá? Então, praticamente não deu. Tem vezes que ele faz um ajuste maior. Então, eu vou vir agora de novo aqui para esses 3 risquinhos aqui embaixo, né? Para abrir aquelas outras ferramentas. Pronto. Então, nós vamos trabalhar com essa ferramenta por enquanto. O que eu faço aqui, ó? Aqui também eu tenho um ajuste automático dessa ferramenta. Eu clicando nela aqui, ó, tá vendo que ele já ajustou um pouquinho de cor? Se eu clicar de novo ali, ele desfaz aquilo que eu fiz. Ó, tá vendo que já começou a deixar minha fotografia um pouco mais bonita, um pouco mais saturada, mas sem exagero. E isso a gente tem que entender, que não pode exagerar muito. Se exagerou demais e eu não gostei, eu vou lá, clico de novo e desfaço. Mas eu gostei, então eu vou deixar clicado aqui, ó, porque eu gostei do ajuste, ele deu mais vida, né, para as cores, para o rio também. Então eu vou vir agora depois aqui na luz. Eu vou clicar na luz, ele vai me abrir outros ajustes aqui, ó. Tá vendo? Então tem mais ajustes aqui que eu posso fazer, ó. Então esse primeiro ajuste aqui é o controle de exposição. Se eu trouxer ele para a esquerda, eu deixo tudo mais escuro. Se eu deixar ele para a direita, eu deixo tudo mais claro. Tá vendo quando a gente tira uma fotografia que perde informação, que estoura, por exemplo, o fundo tivesse estourado aqui, ó, eu não conseguiria recuperar, né? Mas se eu tivesse deixado ele claro assim, escuro assim, ó, eu consigo vir aqui e clarear um pouquinho mais a minha fotografia. Então o que eu vou fazer? Geralmente na fotografia a gente tem que deixar o nosso ponto de interesse muito mais visível, né, aparentemente aos olhos de quem olha uma fotografia, do que o restante da fotografia. O nosso ponto de interesse aqui nesse caso são esses 2 prédios aqui que estão se destacando, que eu botei ele dentro da regra de simetria que eu já expliquei para vocês, tá? Como é que a gente destaca mais os prédios, tá? Existe uma regra que tudo que é branco, né, que é mais claro, chama mais atenção do olho humano. Então, com base nesse princípio, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer um pouquinho aqui a minha exposição, vou puxar para o lado esquerdo, ó, e deixando ela um pouquinho mais escuro. Agora eu consigo trazer mais contraste, né? Deixei o céu um pouco mais azul, né? As minhas áreas de sombras estão mais aparentes, né? Aqui eu tenho contraste. Essa ferramenta a gente tem que cuidar. Se eu puxar ela para a esquerda, eu acabo, né, tirando o contraste. Se eu puxar ela para a direita, eu posso dar contraste demais. Geralmente em pessoas eu não utilizo, mas quando é prédio, paisagem, eu gosto de dar um pouquinho mais de ganho assim de contraste para a direita, porque ele traz um pouco mais de nitidez para a foto também. Como ele já tinha, eu cliquei lá aqui no automático, tá vendo que ele já fez um ajuste para mim aqui, ó, tá vendo? Ele baixou meus realces, ó, tá vendo? Os realces é interessante para paisagem. Quando eu tenho uma foto, eu vou mostrar aqui aumentando, não o contraste, mas aqui a exposição. Vou aumentar a exposição de novo para vocês perceberem. E agora eu vou baixar aqui os meus realces, tá vendo? Os meus realces, ele traz muita informação lá do fundo, ó. Então eu já consegui, tava assim, ó, eu já consegui recuperar um pouquinho só aplicando os realces, tá bom? Eu vou baixar um pouquinho e vou voltar a exposição de novo lá para ele, aí, para deixar mais escurinho meu fundo. As áreas de sombras, né, eu posso tirar as sombras ou posso aumentar as sombras, aqui eu aumento para o lado esquerdo e para a direita eu tiro. Essas áreas aqui, ó, né, vocês percebem que eu consigo deixar muito mais nítido, né, mas como o interesse aqui, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. O meu interesse é salientar os 2 prédios aqui.
Não que o resto não vá estar visível, vai estar visível, mas o que tem que chamar atenção é os dois prédios aqui, são meus objetos de desejo, né? Então, se eu abrir demais a minha sombras, né? O que acontece? Eu vou lá e vou deixar os prédios no mesmo tom de luz do que eu tenho o restante lá, tanto do rio, quanto dos prédios, quanto das árvores ali. Então eu não vou aumentar minhas sombras. Eu vou deixar elas um pouquinho aparente, mas o prédio eu quero que fique mais em destaque. Os meus brancos também, ó. Se eu tiro os brancos, aumento os brancos, ó. Então eu tenho que controlar para que ele não seja um excesso, não pode estourar, mas também não pode, né, ficar muito opaco ali, digamos assim, né? Ele tem que ter um pouco de realces nos brancos, e aqui eu tenho o controle dos pretos, ó. Tá vendo? Eu tenho controle. Então tudo a gente vai, cada foto a gente vai pensando naquilo que a gente quer fazer, tá? Então, por exemplo, se eu tirei várias fotos aqui, ó, eu posso depois, no final dessa edição, por exemplo, num ensaio fotográfico, digamos assim, né? Tu tá com uma pessoa, né? Lembra que aqui embaixo aqui tinha um corrimão, né? Se eu tô com uma pessoa aqui no corrimão, por exemplo, e os prédios no fundo, tô com a mesma luz, o que acontece? Eu poderia ter feito o ensaio todo aqui, editado a primeira foto, e depois nesse aplicativo eu posso replicar essa edição para as demais fotos. Tu viu que interessante? Então eu não preciso editar uma por uma, mas quando eu troco de posição de sol, aí eu vou ter uma iluminação diferente, daí eu preciso realmente editar aquelas outras diferentes, tá? Mas quando a gente faz no mesmo lugar, a gente consegue replicar uma edição para as outras, né? Agora aqui dentro do menu que eu estou aqui, né, nas edições, aqui tem o HDR. Eu não gosto muito de utilizar o HDR, tá vendo? Porque o HDR é uma outra forma de fotografia, onde ele tira uma foto geralmente escura, uma em tons que a câmera reconhece como perfeita, e uma mais clara. Depois ele mescla as três fotos para chegar num tom de edição, tá? Aqui também eu tenho curvas aqui em cima, deixa eu achar meu mouse, tá aqui, ó. Eu tenho curvas aqui em cima, mas isso aqui já é algo muito mais sofisticado, que daí eu ensino lá nas aulas do meu curso, tá? Então eu posso modificar as cores aqui, né? Mas isso aqui eu não vou ensinar para vocês agora, porque ele tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado sobre isso aqui, tá? Ó, porque senão vocês vão detonar a fotografia de vocês. Então, vocês que estão começando, não sugiro utilizar as curvas, tá? Então, vou deixar aqui no concluído e vou voltar aqui embaixo. Aqui, então, dentro da minha aba aqui, primeira edição, o que eu fiz aqui? Eu fiz o controle de exposição da minha foto, controlei luz e sombras, né, e contraste da minha foto. Agora eu venho aqui para o próximo, que é cor. Aqui eu vou clicar nele, ele me abre outras funções dentro desse menu aqui também, tá? Aqui eu tenho controle de temperatura, ó, tá vendo? Eu tenho controle de temperatura. Meu lado azul são cores mais frias e lado amarelo são cores mais quentes. Então, se eu puxar a minha foto para o lado esquerdo, eu vou deixar ela com cores mais frias, né? Mais tipo de inverno mesmo. Mas se eu puxo ela para o meu lado direito, eu deixo ela com cores mais chegadas ao de verão mesmo. Nesse caso, nós estamos no inverno, mas tem um solzinho. Eu gosto de cores mais quentes, tá? Mas isso cada um tem a sua preferência. Eu, como morei muitos anos na praia, então sempre fotografando no ambiente quente, de mar, combina as cores quentes, né? Aqui eu tenho a matiz, né? A matiz, eu posso trabalhar para os lados magentas, que é o lado direito, né? Ou posso trabalhar para os lados do verde. Então eu posso deixar minhas cores mais esverdeadas ou mais magentas. Geralmente, pele de pessoa
eu trabalho um pouco mais magenta mesmo, assim, quando eu trabalho com foto de pessoa, eu gosto. A nossa pele já tem um pouco de rosa, um pouco de vermelho e rosa, né? Vou deixar aqui assim, tá uma cor bacana. Depois eu tenho vibração e saturação. Bom, eu não gosto de usar a saturação, né? Às vezes eu até diminuo um pouco. Se eu tirar toda a minha saturação, eu deixo uma foto preto e branco. Se eu aumentar muito a minha saturação, ela começa a detonar as cores da minha foto. Quando eu clico duas vezes no botão, ó, puxei para cá, ó, vou clicar duas vezes no botão ali, ó, ele volta automaticamente para o centro, tá? E a vibração, sim, a vibração é essa aqui. Eu costumo utilizar um pouquinho mais, sim. Vocês percebem que a vibração ela não é tão agressiva, né, quanto a saturação. A saturação ela agride muito mais as cores. Então, por isso que eu não gosto de utilizar a, a saturação, tá? Então, eu vou clicar aqui no meio da foto, segurar com o dedo, só para vocês já perceberem como com simples ajustes aqui a gente já mudou a foto, quer ver? Ó, segurei, então a nossa foto no original, quando nós fotografamos, ela estava assim, e agora com pequenos ajustes, olha só como a gente teve um ganho significativo na nossa fotografia, tá vendo? Então, vou clicar de novo, ó. Essa é a foto original, quando eu fotografei, e aqui a nossa foto já com algumas edições feitas. Não por com poucos ajustes aqui, somente com esse ajuste aqui de luz e cor, a gente já mudou completamente a nossa fotografia. Então imagina o que dá para a gente fazer com as outras ferramentas tudo junto, né? Então tem muita coisa. Então eu vou mostrar um outro detalhe aqui para pessoas, funciona muito bem. Eu não sei se ele vai funcionar ali com os prédios, vamos ver se ele vai reconhecer, que é o desfoque, tá? Mas o desfoque, se eu não me engano, ele tá na versão paga que eu falei para vocês, ele não tá na gratuita, ó. Então eu cliquei no desfoque e aqui, ó, com esse botão aqui, ó, eu vou colocar o quanto eu quero de desfoque. Eu vou botar ali 54% de desfoque. Ele vai trabalhar e o que eu pretendo que ele desfoque? Que ele desfoque um pouco mais aquelas áreas depois do prédio. Se não acontecer isso, na próxima foto que nós vamos trabalhar, que é de pessoas, daí vocês vão perceber melhor, tá? Eu acho que ele não está reconhecendo para desfocar aquele fundo lá. Realmente não. Então eu vou cancelar aqui. Deixa eu ver. Destaque desfoque de lente. Alteração feita de desfoque de lente serão descartadas sim. Continuar descarte a alteração. Tá. Então vou descartar a alteração. Outra coisa interessante, agora que eu vou mudar aqui do menu, tá? Tem vários menus aqui, lembra que eu mostrei para vocês? Não vou mostrar todos, mas vou mostrar esse outro aqui que é bem interessante também. Aqui eu tenho mais ferramentas também, tá? Mas eu vou... bom, agora que a gente editou um pouquinho, aqui no fundo tem perfis, tá vendo? O que são esses perfis? Eu vou clicar nele aqui. Ele vai me abrir pré-edições que agora o aplicativo me mostra, ó. Se eu quiser, eu posso clicar, vou clicar nessa aqui, tá? Ó, vou clicar nessa, ó, e ele vai lá e me altera. Vamos clicar ali no outro, vamos ver. Opa, perfis adaptáveis. Pronto. Agora ele está carregando aqui. Ó, ok. Tá vendo? Ele já mudou para o outro perfil. Então, eu posso utilizar sugestões. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Já mudou lá também. Ó, esse aqui também mudou. Então, com base naquilo que eu editei, ele pode me sugerir outras edições, tá? Mas eu vou continuar com aquilo que nós estamos fazendo. Vou clicar no X aqui para ele descartar esses ajustes que nós fizemos, tá? Aqui eu também tenho misturador de cores, né? Mas essa ferramenta eu também não vou ensinar para vocês hoje aqui, porque ela é bem agressiva, muda bastante coisa, onde eu posso mudar as cores de tudo. Por exemplo, aqui no azul, ó, eu pego o céu lá, eu posso mudar a cor do meu céu, ó, tá vendo? Então, é um matiz. Eu não vou ensinar isso aqui porque é mais complexo, tem que ter uma aula muito mais extensa para ensinar essa parte aqui para vocês, tá?
Vou dar um concluído aqui. Mas esse aqui todas essas ferramentas eu ensino lá no meu curso de fotografia para celular, tá? Vocês vão aprender passo a passo cada uma dessas ferramentas aqui. Então eu vou mudar agora aqui, ó, usar essa outra ferramenta aqui, ó. Vou clicar nela aqui. E essa ferramenta simplesmente ela é poderosa, ferramenta de máscaras, tá? Eu adoro trabalhar com essa ferramenta, eu gosto demais, onde a gente pode separar o fundo do assunto, né? E eu explico com mais detalhes lá também no meu curso de fotografia, mas eu já vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu venho aqui em mais, tá? Vou clicar aqui no mais agora. Ó, e aqui eu posso selecionar ó, o fundo, o assunto, o céu, né? O pincel, tem o degradê linear, degradê radial. Eu vou mostrar aqui só um pouquinho do céu aqui para vocês verem. O que ele vai fazer? Ele fez uma seleção do céu e agora aqui embaixo eu posso trabalhar somente no céu, né? Eu posso clicar aqui na luz, ó, e baixar um pouco a exposição do céu, aumentar. Tá vendo que eu só estou mexendo no céu agora? Ó? Então, os realces do céu, ó, tá vendo? Estou mexendo só no céu. Eu posso trabalhar a temperatura do céu. Ele está mais azulzinho, eu posso deixar ele mais amarelado, ó, tá vendo? Ó? Ficou mais cinza, na verdade, ou mais azul. Ó. Então eu posso, olha que bacana ficou ali, ó. Ó, eu posso ir trabalhando, posso tirar a saturação do céu, posso aumentar, tá? Vou deixar assim por enquanto. Vou clicar aqui no... Onde é que está o meu mouse? Aqui, eu perco. Ó, vou clicar aqui no OK para ele salvar essa alteração do céu, né? Eu tenho mais ferramentas aqui também. Eu vou clicar no mais de novo aqui, ó, né? Que eu vou fazer outras ferramentas. Eu vou pegar aqui o degradê linear. Não, desculpa, o degradê radial aqui, ó, tá vendo? São várias ferramentas. Dentro do meu curso eu ensino todas essas ferramentas para vocês. Mas eu vou mostrar o radial para vocês agora. Eu cliquei nele, agora eu venho com o meu dedo, né, e vou passar por cima aqui e expandir. Ó. Cliquei, e tá vendo? Ó, só clicando com o dedo, agora eu vou clicar no centro aqui, ó, e vou expandir nessas bordas aqui, ó, aonde que eu quero. E aqui embaixo, ó, tem uma setinha aqui, esse risquinho aqui com aquela bolinha, eu posso, como é que eu vou te dizer assim, girar ele, né? Então agora eu só estou ajustando aqui, ó, para que ele pegue justamente ali no meu, dentro do círculo. Tá vendo tudo que tá vermelho? Ó, agora eu vou clicar aqui na luz aqui, ó, tá vendo? Ó, vou clicar na luz aqui, ó. Agora eu vou baixar a exposição. Ó, tá vendo que eu baixando a exposição estou escurecendo ali dentro? Ah, Rude, mas ficou feio escurecendo ali dentro. Realmente, ficou feio escurecendo ali dentro. O que eu vou fazer? Eu vou inverter isso, clicando aqui, ó, nessa máscarazinha de inverter. Ó. Renomear, ocultar, duplicar, excluir. Opa, não é isso que eu quero. Vamos lá. Cadê? Aqui. Vamos lá. Aqui. Agora sim, cliquei aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse canto direito eu inverto a situação. O que está acontecendo aqui? Se eu clicar nessa bolinha de novo ali, eu vou inverter ela de novo, tá? Ó, aqui, ó. Aqui eu inverto, tá bom? Então o que eu quero fazer? Eu quero... Lembra que eu disse para vocês que eu quero destacar mais o prédio? Então isso que eu estou tentando fazer agora, mostrando para vocês. Estou tentando não, estou demonstrando para vocês. Eu selecionei a área de fora do prédio, tá vendo que o prédio está em branquinho ali. Tá pegando só nas bordas, né? E eu venho agora aqui na luz. Aqui na luz, agora eu vou baixar um pouco a minha exposição. Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou destacando o meu prédio. Simplesmente isso. Estou destacando um pouco o meu prédio. Vou abrir um pouco as sombras. E ok. Vocês identificaram, agora eu vou salvar aqui na direita, tá? Vocês identificaram como a gente conseguiu dar destaque para o prédio? Isso a gente pode fazer para qualquer pessoa, para um carro,
para um acessório de uma roupa, para uma pessoa no ensaio fotográfico, para um apartamento, se você é corretor de imóvel. Então, para tudo a gente pode ter esses controles. E eu estou fazendo aqui pelo celular. Tanto é que eu estou gravando a minha tela aqui. Tá vendo? Então eu vou clicar agora no meio da foto e nós vamos perceber o antes e o depois, que é o que nós já estamos aqui. Eu vou clicar aqui e segurar a foto, ó. Então nós estávamos numa foto nesse sentido aqui, nesse estilo, né? E agora nós estamos com a foto assim. Eu consegui ou não consegui dar destaque para o prédio? Ah, Rude, está meio escuro. Pode ser. Vamos lá. Eu posso vir agora aqui, ó, pegar meu mouse, que eu estou aqui nas ferramentas, né? Vou girar um pouquinho, puxar aqui para minha esquerda, entrar aqui no luz, tá vendo? E na exposição, nem vou clicar na exposição, vou clicar aqui nas minhas sombras, ó. Eu vou abrir um pouquinho mais as minhas sombras, ó, tá vendo? Abrir um pouquinho mais. Os realces eu vou dar mais realces por causa do prédio. E aqui na exposição, vamos ver. Não, a exposição eu vou deixar assim mesmo, tá ótimo. Então agora eu vou clicar de novo no centro da foto aqui, só para vocês verem o antes e o depois. Então essa é a nossa foto original, né, que foi feita. E aqui nós temos a nossa foto editada. Tá vendo como a gente consegue ter um ganho dinâmico? Eu sempre digo, a edição é a cereja do bolo, tá? Agora nós vamos fazer uma foto também com uma pessoa, para vocês terem noção de como fica. Bom, nessa foto nós vamos trabalhar a questão do desfoque lá, né? Que a gente não conseguiu naquela dos prédios, né? Então eu vou vir aqui, ó, em desfoque e vou fazer o meu ajuste, né? De quanto eu quero de desfoque. Vou botar aqui em torno de 50 de desfoque, ó. Já começou a dar um desfoque bacana, tá vendo? Quando tem pessoas assim, é muito mais fácil dele entender a questão de desfoque. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui o meu desfoque para vocês perceberem melhor. Vou botar em 100% aqui. E agora vocês conseguem ver que ele deu um desfoque bem bacana. E o desfoque é uma das coisas que traz um pouco mais de profissionalismo para a foto, né? Eu vou clicar no meio da foto, segurar, para a gente ver o antes e o depois. Então assim, sem desfoque e assim com o desfoque aplicado. Não precisa exagerar? Não, não precisa, tá? Então aqui a gente aplicou o desfoque na fotografia. Então, basicamente, a gente consegue agora fazer o resto das edições normalmente que nem a gente fez lá no outro. Eu gosto muito, como eu disse para vocês, de trazer um direcionamento de olhar. Então eu vou clicar aqui nessa engrenagemzinha aqui e aqui no mais, né? E agora aqui eu vou pegar, clicar no fundo, selecionar fundo, né? Ele separa a pessoa do fundo. Eu venho aqui em luz e vou baixar um pouquinho a minha exposição. Ó. Tá vendo como eu trago mais direcionamento de olhar para minha modelo? E uma coisa bacana aqui também, que vocês vão perceber, é que a gente tem a regra de linhas, tá vendo? Ó, como forma uma linha e ela traz direcionamento de olhar tanto para o modelo quanto para o céu, né? A linha sempre traz direcionamento de olhar. Então eu gosto muito de trabalhar isso. E, de novo, vou dar um OK aqui. Vamos clicar aqui no antes e depois, clicar na foto, segurei, ela estava assim. E agora com dois ajustes apenas, um baixando a exposição e o outro desfocando mais o fundo, a gente já tem uma foto onde a gente tem um direcionamento de olhar muito maior para a nossa modelo ali, tá bom? E a gente quiser, eu posso aumentar, vou clicar ali no mais de novo, né? E vou selecionar o assunto, agora eu vou selecionar ela. Então o que que eu faço? Eu vou lá na luz de novo, tá vendo? Vou lá na luz e agora sim eu posso aumentar um pouquinho mais os realces dela. Tava assim, aumento um pouquinho mais os realces, um pouquinho mais de sombras talvez e dou um OK. Agora sim vamos ver o antes e depois. Nós saímos dessa foto aqui com 3 ajustes somente
para essa foto aqui. Eu tenho um direcionamento de olhar muito melhor, tá bom? Agora nós vamos pegar aqui uma outra foto que eu vou demonstrar para vocês, que é essa aqui, que ela tem bastante espinhas, né? Então nós temos uma outra ferramenta aqui que é o removedor de manchas, tá? O tratamento de pele pelo Lightroom dá para fazer, né? Mas quando eu faço das minhas modelos, né, dos meus clientes, eu sempre utilizo o Photoshop, porque ele é uma ferramenta que ele tem uma eficácia muito maior do que o Lightroom. Então eu vou clicar aqui nessa ferramenta, que é uma borrachinha aqui, e aqui eu aumento o tamanho do meu pincel, ó, tá vendo? Eu vou aumentar ou diminuir. O que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom no rosto da modelo aqui, ó, aonde ela tem as espinhas. Com os dois dedos em pinças assim, eu clico na tela com os dois dedos e vou aumentando. Agora eu pego o meu pincel e aumento para ele ficar do tamanho mais ou menos ali da área afetada. Então eu só vou dar um clique agora na tela aqui, ó. Dei um clique em cima, tá vendo? Quando é uma área menor, né, fica mais fácil. Eu vou diminuir agora aqui, vou dar um clique aqui na outra de cima, aqui embaixo também. Aqui ainda ficou um pouquinho vermelhinho, eu vou dar mais um... Opa, agora eu cliquei errado aqui, tá? Agora eu quero mudar, eu seguro... Opa, tem que segurar na tela aqui com os dois dedos, arrastar. Aqui eu tenho outra espinha, tá vendo? Ó? Os dois dedos arrastando. Aqui já é uma área maior, eu vou ter que pegar uma área bem maior aqui, ó. Eu vou diminuir aqui. Agora sim, vou pegar essa área maior. Olha, ficou uma mancha ali, ó. Às vezes ele fica isso. Por isso que eu gosto mais do Photoshop, tá vendo? Ó? O que ele faz? Ele simplesmente está pegando uma área do lado e clonando. Ó, então eu vou aumentando o meu pincel e vou fazendo a limpeza, né, de pele da nossa modelo. Ó, deixa eu ver o que mais. Opa, cliquei errado aqui. Ó, eu vou dar um voltar. Onde é que está o meu voltar? Ó, lá em cima aqui, ó, eu tenho um voltar, tá vendo? Então ele desfaz a última, ó. Eu posso redefinir tudo, né? Ou voltar só uma aqui, ó. Eu vou voltar, desfazer uma aplicação que eu fiz ali. Agora eu vou lá, clico de novo aqui na foto e vou clicar nessas espinhas que sobraram ali na testa ainda, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Aqui perto do olho tem uma, vou diminuir o pincel. Aqui, opa, não ficou muito bom, não gostei. Vou voltar, mais uma e vou clicar de novo, vamos ver? Às vezes ele realmente não faz muito bem, por isso que eu gosto do Photoshop, porque o Photoshop eu consigo ser muito mais preciso do que o Lightroom, mas mesmo assim, digamos que ele quebra o nosso galho, tá? Aqui no queixo tem mais umas aqui. Ele simplesmente clona a área que está mais próximo, parecido ali. Vou dar um OK aqui, vou diminuir a tela aqui, agora eu vou clicar na tela para a gente ver o antes e depois. Ó, tá vendo? Já deu uma diferença muito grande e eu também consigo, né, em suavizar a pele. Eu venho aqui na redução de ruídos, ó, e suavizei. Eu tava assim e vou aumentar a suavidade da pele, ó. Nos detalhes aqui, vamos ver. Não precisa. E suavizar. Ó, agora reduzi um pouco mais de ruído e suavizei a pele. Então, vou clicar aqui no meio da tela para a gente ver o antes e o depois. O antes estava assim e o depois, né, com pequenos ajustes, já melhora bastante. No Photoshop a gente consegue fazer um tratamento de pele muito mais eficiente, né? Eu gosto sempre de remover cravos e espinhas porque isso é algo que não vai ser permanente, então em um mês a pessoa pode estar cheia de cravo ou espinha e no outro mês fez um tratamento e não está mais. Então essa é uma forma da gente trabalhar um pouco as espinhas também. E nós temos muito mais recursos aqui dentro, né, do Lightroom
e que dá para fazer muita coisa diferenciada, né? Então, claro, com os detalhes, com a aula que eu estou trazendo gratuitamente, já é muito rica para vocês, vão aprender muita coisa, mas para aprender de fato todas as ferramentas do Lightroom, eu vou explicar um passo a passo, assim como eu estou explicando para vocês, ferramenta por ferramenta, dentro do meu curso de fotografia para celular. Vocês podem rolar a tela depois aqui e dar uma conferida um pouco mais abaixo dessa aula, que vocês vão ver depoimentos, vão ver alunos, né, famosos aí que eu já trabalhei também, falando sobre o meu trabalho. E eu tenho um botão do WhatsApp ali também. Caso tenha dúvidas, você pode clicar, vai ter um botão flutuante do WhatsApp ali. Qualquer dúvida, você pode clicar no WhatsApp e me chamar pessoalmente para tirar as dúvidas comigo. Muito bem, chegamos no final dessa aula e eu cumpri o que eu prometi. Eu disse para você me dizer, eu duvido, Rude. E realmente eu cheguei até esse momento aqui para dizer que eu queria que você duvidasse para eu provar que eu iria mudar a sua fotografia, né? E eu tenho certeza que eu mudei a sua fotografia. Você aprendeu um pouco sobre iluminação, aprendeu um pouco sobre composição, aprendeu um pouco sobre edição de fotos e você já teve um gostinho de como dá para mudar uma foto, como é importante aprender edição, né? E eu dei um gostinho a mais de algumas coisas a mais, ainda demonstração, não ensinei, mas demonstrei para vocês terem ideia o potencial de uma edição de fotos, mesmo com celular. Então, assim, o que eu quero dizer? Que eu trouxe vocês, né, até esse momento, né, para vocês entenderem como é importante realmente a gente dominar o aparelho que a gente está na mão. Ah, Rude, tu nos deu essa aula gratuita para vender teu curso? Claro, meus queridos. É óbvio que sim, eu sou um professor de fotografia. Eu vivo das aulas e, para te dizer bem a verdade, eu amo o que eu faço, né? Eu faço por paixão. Começou a fotografia pelo amor à fotografia, então eu amo o que eu faço. Então eu faço com todo carinho, todo atendimento, tudo aquilo que eu posso me dedicar para os meus alunos, eu faço. Então, assim, o que eu quero te dizer? Vocês aprenderam a pontinha do iceberg para algo muito maior. Tem pessoas que não têm a visão ainda, né? Assim como eu não tinha, muitas pessoas viam em mim um potencial e eu não sabia, me dizendo, Rude, tu tem que ser fotógrafo. Eu, não, capaz. Fotógrafo nem ganha dinheiro. É eu que pensava, né? Então comecei fazendo por hobby, daí fui fazendo ensaios fotográficos brincando, e aí começou as coisas acontecerem e ensaio acontecer um atrás do outro. Então existe muita forma de ganhar dinheiro com a fotografia. Você que mora, por exemplo, em cidades turísticas, mora no litoral, vai muita gente na praia, é fácil, fácil, fácil de ganhar dinheiro com a fotografia na praia. Então o que eu quero dizer para você? Se você chegou até aqui o final dessa aula, né, com interesse em aprender somente essa aula gratuita, Deus abençoe e parabéns, você adquiriu um conhecimento de qualidade. Tá? Mas se você quer mais, quer realmente de fato aprender, para que você possa ir além, né, para fazer fotos, você que trabalha com loja, com produtos, vive de vendas de alguma coisa, você precisa te aprofundar um pouco mais na fotografia para você, né, investir no conhecimento e esse conhecimento te trazer retorno. Os meus alunos, o André, professor de educação física, começou a fazer ensaios, já está ganhando dinheiro com o celular. Agora ele comprou uma máquina fotográfica. Então, assim, já tenho outros alunos, né, que começaram para aprender a fazer fotos na igreja. Então, aprenderam a fazer fotos, já estão fazendo ensaios fotográficos na igreja, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, a perfeição, né? E eu vou te dizer assim, ó, eu gasto dinheiro em curso.
eu aprendo tudo que é necessário para a fotografia. Então eu invisto no meu conhecimento e todo o conhecimento do profissional eu adaptei ele para o curso de fotografia para celular. Então o que vocês vão ver no meu curso é um curso profissional adaptado para o celular. É claro que não tem flash, né? Não tem, mas enfim, eu ainda vou gravar um curso profissional ensinando as minhas técnicas, porque eu só ensinava profissionais com câmera fotográfica. E daí eu adaptei o meu curso todo para o celular, aonde o pessoal já está ganhando dinheiro. Eu comecei assim. Então é dessa forma. Existe a possibilidade de renda extra, existe a possibilidade de você fazer fotos para a sua empresa, para os seus produtos, né? Então, existe muitas possibilidades. O investimento não é caro, você pode pagar no Pix. O Pix, você paga ali, ele já libera o acesso na hora, só tem que ter cuidado para colocar o seu e-mail direitinho, porque você vai receber o acesso pelo e-mail. Você pode pagar em até 12 vezes, só cuida que se você for pagar em 12 vezes, a plataforma cobra juros. Se for fazer uma vez só no cartão de crédito, daí vocês vão pagar o preço normal. Então dê uma olhadinha na página, depoimentos de famosos, alunos, tem tudo descrito ali, tá bom? Aguardo vocês.